Eu dou início hoje aqui a uma nova série de mensagens e eu quero trabalhar durante algumas semanas com vocês no livro de Salmos. Quero caminhar com vocês nisso. E hoje, em particular, nós vamos olhar para o Salmo de número 1. Esse Salmo, ele tem uma característica de servir de uma introdução para esse livro. Tanto ele quanto o Salmo de número 2, que veremos posteriormente. Deixe-me trazer algumas coisas para você sobre o livro dos Salmos, que talvez até você conheça. Este livro é um daqueles livros que estão no coração de muita gente, né? Tem muita gente que tem salmos memorizados, alguns têm salmos assim que são, vamos dizer assim, de tão do seu gosto que você lê com frequência, mas no mínimo você já ouviu ou já leu alguma vez algo sobre os salmos. Mas deixe-me trazer algumas ideias para você aqui, para que você possa compreender melhor esse livro e sua mensagem. É o maior livro da Bíblia, né? 150 capítulos. Por acaso, dentro dele também está o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. Curiosamente, o menor também, que é o Salmo 117. E aí nós temos esta abrangência de coisas. E aí eu imaginei que quando eu falasse aqui, vou começar uma exposição no livro de Salmos, talvez alguns de vocês pensassem assim, pastor, quanto tempo vai levar isso, né? Tem material aqui para anos de trabalho. Mas eu quero que vocês percebam algumas outras coisas também, e não se preocupem, não será também uma série tão extensa, não. Os Salmos tiveram vários autores, vários homens que falaram e escreveram a partir das suas experiências com Deus. Nós vamos descobrir uma coisa sobre os Salmos, caminhando junto com vocês, que os Salmos têm muito a ver com orações. É muito do coração falando nesse livro. 73 dos Salmos foram atribuídos a Davi. Quase metade dos Salmos atribuído a ele. E outros autores também deram importantes contribuições aqui. Uma coisa que talvez você não saiba, mas o livro de Salmo, ele tem uma divisão em 5 partes. Não sei se você já ouviu falar a respeito disso. A Bíblia que eu uso, inclusive, ela vem aqui antes do verso 1, assim, livro 1. Salmos 1 a 41. E são 5 divisões. O livro 1, do Salmo 1 ao 41, o livro 2, do 42 ao 72, o livro 3, do 73 ao 89, livro 4, do 90 ao 106, e o livro 5, do 107 ao 150. Eu quero trabalhar com vocês, estou me propondo nessa série agora, trabalhar esse livro 1 dos Salmos. Cada um desse agrupamento de salmos tem uma ênfase. Nesse primeiro livro, por assim dizer, ele está abordando muito do relacionamento de Deus com o ser humano e enfatizará muito confiança em Deus e retidão. Nós vamos perceber que este é um tema recorrente nesse primeiro livro, ok? E eu farei a exposição de salmos selecionados dentro desse primeiro livro para nós compreendermos bem a mensagem que ele tem. Então hoje, Salmo de número 1, eu vou ler aqui os 6 versos deste salmo. Eles dizem assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos.
são como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Meus irmãos, este salmo, ele aborda, na verdade, um dos desejos humanos mais naturais, mais perceptíveis, que é, na verdade, o desejo por uma vida tranquila. Este salmo nos mostra o caminho para a verdadeira vida, para uma vida boa, feliz, tranquila, uma vida bem-sucedida, uma vida que nós poderíamos dizer, isso é vida de verdade. Esta é a verdadeira vida. Ele coloca para nós aqui que há uma questão, na verdade, essa nova vida está muito, nova, essa vida verdadeira, não é? Ela está muito ligada, relacionada às nossas escolhas, às decisões que nós fazemos. Nesse salmo, nos são apresentados dois caminhos. Um que ele chama de caminho dos justos, e um outro que ele chama de caminho dos ímpios, caminho dos perversos. Aquele que entende, então, e eu tenho certeza que isso parece muito natural para todos nós, devemos almejar, então, trilhar o caminho dos justos. Mas a primeira escolha de quem deseja trilhar o caminho dos justos é a de não seguir o conselho dos perversos. Preste atenção aí no verso 1, acompanhe isso comigo. A primeira escolha é a de não seguir o conselho dos perversos. Mas quem são esses perversos? Os perversos ou ímpios são aquelas pessoas que estão ativamente envolvidas com o mal. Deliberada, conscientemente, sem qualquer tipo de pudor, de freio moral, estão envolvidos. Quem busca viver no caminho dos justos não seguirá os conselhos dos perversos. As instruções, o modelo de pensamento. Quem quer trilhar o caminho do justo não se deixará moldar pelos pensamentos dos ímpios, dos perversos. Essa é a primeira decisão. É a primeira decisão, a primeira escolha que está envolvida. Mas ligada a esta, ainda no verso de número 1 podemos ver isso, está também a escolha de não se deter no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho é demorar-se por ali, é passar mais tempo por ali do que convém, do que é adequado. Ou seja, quem quer trilhar o caminho dos justos procurará não se associar também àqueles que deliberadamente quebram o mandamento do Senhor, que deliberadamente voltam as costas para Deus, que são rebeldes contra o Senhor, e evitarão então, na verdade, associar-se, seguir nesse caminho. Compreende? Este caminho não é para mim. Não segue, portanto, o caminho dos pecadores, não participa dos seus pecados, daquilo que para eles acaba sendo um modelo de vida. Não participa disso. Mas há ainda uma última escolha seguindo no mesmo propósito, nesse verso 1 ainda, que é a de não se juntar à roda dos zombadores. Não agir como alguém que desprezou completamente a luz do Senhor, ou seja, não adota a vida de um ímpio.
não acolhe isso para si, não se torna parte do grupo, não se torna parte dessa massa. Se você prestou atenção, talvez você tenha notado que há uma progressão em curso aí nesse caminho da impiedade, que começa pelo ouvir o conselho, passa por se deter no caminho e finalmente chega em juntar-se à roda. É uma progressão fatal. Mas uma progressão fatal por quê? Porque gradativamente alguém se distancia da luz do Senhor. Quem é o justo, então, nessa história? É aquele que ele é feliz exatamente porque ele rejeita de maneira consciente o caminho da impiedade. O justo, ele é feliz porque, ciente desses dois caminhos, ele rejeita esse caminho da impiedade. Exatamente o contrário. O seu prazer, a sua alegria está, diz o verso 2, na lei do Senhor. O que enche o seu coração, o que lhe traz alegria, deleite, prazer, não são as coisas desse mundo ímpio, mas são as coisas próprias do Senhor. Os prazeres desse mundo não o convencem. Os prazeres que podem ser alcançados, experimentados através desse modo de vida ímpio que há no mundo, ele diz: não, isso não faz minha cabeça, isso não enche o meu coração. Pelo contrário, o seu prazer está nas coisas de Deus. É daí que vem a sua alegria, é nisso que ele encontra realização, é nisso que ele encontra prazer. Para ele, estas coisas que são próprias do Senhor, que são ligadas ao conselho do Senhor, da palavra do Senhor, são para ele realmente a fonte de vida. É nisso que ele se realiza, é nisso que ele tem prazer. E ele não perde essa vontade do Senhor de vista em momento algum. Seja dia ou seja noite, ele constantemente tem isso como sendo o referencial para a sua vida. Então, por rejeitar o caminho do ímpio e escolher buscar a vontade de Deus para a sua vida, esse justo, diz o versículo de número 3, ele experimenta a bênção e o cuidado de Deus de uma forma especial. Preste atenção nesse verso de número 3. Ele diz que esse justo, então, ele é como uma árvore plantada junto a um rio. Olha, se você for imaginar qual seria o melhor cenário para uma árvore prosperar, próximo de água, certamente é a melhor condição para que ela esteja bem, para que suas folhas estejam sempre verdinhas, para que ela possa florescer e frutificar no tempo conforme esperado. Esse é o melhor cenário. E ele está dizendo, este justo então, ele é comparável a uma árvore plantada junto a um rio. A sua aparência é sempre viçosa. Ele está continuamente florescendo e produzindo frutos na estação certa. O que ele quer dizer com isso? O justo consegue olhar para a sua vida e reconhecer assim, eu tenho sido abençoado por Deus. Eu tenho experimentado a bênção de Deus na minha vida. É isso que ele consegue enxergar, porque ele é comparável a esta árvore plantada nessa circunstância totalmente favorável. Agora, aquele que escolhe o caminho da impiedade, consequentemente, desprezando a vontade de Deus, embora
no fundo, ele almeje a mesma coisa que o justo. Porque se você perguntar para ele o que você quer, o que você gostaria de desfrutar, não há ninguém que não diria: eu quero ter uma vida feliz. Eu quero ter uma vida tranquila, abençoada, próspera. Eu quero viver uma experiência de vida em que eu perceba assim que de alguma forma eu tenho muita alegria em meu viver. O que ele não entendeu ainda é o quanto a escolha que ele está fazendo é crítica. Este, então, que escolhe o caminho da impiedade, desprezando a vontade de Deus, ele sofrerá consequências negativas disso. E aí eu quero que você atente para os versículos 4 e 5 deste salmo. Você pode ver no versículo 4 que a experiência do perverso ela é exatamente oposta à experiência do justo. Exatamente o oposto. Veja que, enquanto o justo foi comparado com uma árvore plantada, nós vemos aqui o ímpio sendo comparado à palha levada pelo vento. Há uma diferença absurda entre uma condição e outra. A palha, você sabe, isso é um material seco, sem vida, sem conteúdo. Não há valor nesse modo de ser. Os ímpios estão nessa condição desarraigada. Enquanto a árvore está bem plantada, o ímpio não. A sua condição é de algo desarraigado, facilmente levado pelo vento. Mas no verso 5, ele falando sobre essas consequências negativas, ele ainda diz assim: os ímpios não prevalecerão no juízo, serão condenados. Nunca um ímpio poderá se levantar com confiança diante do Senhor, resistir no juízo. Não terá absolvição para eles. Nas palavras aí do versículo 5, ele diz que eles não terão lugar entre os justos. Veja que talvez a sua pretensão seja esta. A sua expectativa seja esta: eu quero estar experimentando uma vivência junto com o justo. Mas aí vem o Senhor dizendo: não, o ímpio não terá lugar entre os justos. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 25, e se você puder me acompanhar, eu quero citar esse texto para você, porque na verdade, isso que nós lemos aqui, nos remete a uma imagem que Jesus falou sobre ela. No capítulo 25, versículo 33, ele fala sobre o Senhor que no juízo colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Não haverá lugar para os ímpios no meio dos justos. Não haverá. João Batista, falando a respeito de Jesus também, em Mateus mesmo, capítulo de número 3, ele vai usar uma imagem ainda mais interessante, porque ele diz que Jesus usa uma pá para isso. É o capítulo 3 de Mateus, versículo de número 12. Referindo-se ao Senhor, ele diz assim: ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Esses dois caminhos, então, colocam, na verdade, justos e ímpios em condições muito distintas. Não haverá lugar para os ímpios entre os justos. O Salmo termina, então, no verso de número 6, demonstrando o contraste final do caminho dos justos e do caminho dos ímpios. Prestem atenção
aí nesse verso de número 6, ele diz assim: pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Veja esta primeira afirmação: Deus guarda o caminho dos justos. Nessa tradução que eu acabo de ler, está aí projetada para vocês também, ele traz ali o verbo guardar. Não sei qual tradução você está usando, mas algumas traduções usaram ali o verbo conhecer. Deus conhece o caminho dos justos. O sentido aqui desta palavra, que foi traduzida dessa forma, é de que Deus, ele está intimamente ligado ao caminho dos justos. Ele está presente nele. Ele faz parte dele. Mas ele não tem qualquer ligação com o caminho dos ímpios. Nenhuma ligação com o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios, diz aí o Salmo, leva à destruição. O caminho dos ímpios leva à destruição. Eu acho interessante uma expressão, a maneira como o livro de Provérbios vai falar a respeito disso. Lá em Provérbios capítulo 4, tem uma passagem aqui que chama muito a minha atenção, quando esse contraste também é apresentado. Capítulo 4, versículos 18 e 19. Usando a mesma ideia do caminho dos justos e o caminho dos perversos, ele diz assim no verso 18: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Veja a experiência do caminho do justo. O Senhor está presente nele. Deus faz parte dele. E esse caminho é um processo como que o do amanhecer. Não sei se você é madrugador ou não, mas se você é o tipo de pessoa que levanta-se muito cedo, você sabe o que é você, logo pela manhã, perceber uma leve luz no céu, mas gradativamente a luz do sol vai se imprimindo de uma forma muito marcante e daqui a pouco o dia está pleno. O caminho dos justos é dessa forma. Mas o verso 19, olha o que ele fala sobre o caminho dos perversos. Ele diz: o caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, porque o Senhor não está nele. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. É muito gostoso nós nos lembrarmos de que o Senhor Jesus, ele se apresenta como sendo a luz. E ele vai dizer assim: quem me segue não anda em trevas, não anda na escuridão, tem a luz da vida, tem a luz da vida. O que a gente vai percebendo aqui? Que diferença gritante entre uma forma de caminhar e a outra. O ímpio, esse perverso, ele pode até parecer prosperar. Ele pode até ter êxito em muitas das coisas que ele faz. Ele pode até conseguir conquistar algumas coisas, mas a sua condição é totalmente insegura. E a sua alegria é superficial, transitória, restrita-se muito a essa experiência desta vida. Se muito. Esta é a realidade. O caminho dos perversos, tristemente, terminará em ruína, leva à destruição, como esse salmo conclui. Então nós vemos aqui um contraste muito grande entre os resultados finais de uma maneira e de outra de caminhar. Deixe-me fazer algumas aplicações aqui desse salmo para a nossa vida, coisa que a gente precisa refletir e coisa que a gente precisa carregar
em nosso coração. Este salmo, ele nos lembra que há dois caminhos. Ele nos faz lembrar desses dois caminhos. E é um salmo que nos encoraja, então, a nós escolhermos com sabedoria. Escolhermos sabiamente. Deus colocou a responsabilidade da escolha há muito tempo diante de seu povo. Eu quero mostrar para vocês, lá em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28. O Senhor está dizendo ao seu povo o seguinte. O texto diz assim: Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. O Senhor colocou essa responsabilidade diante do seu povo. Se você for olhar para a história do povo de Israel, você verá que eles, em alguns momentos, fizeram más escolhas. Trilharam por caminhos muito equivocados. Tenho certeza que qualquer um de nós, diante de um posicionamento como esse, imaginem-se o Senhor dizendo: olha, eu estou colocando bênção e maldição diante de vocês. O que vocês querem? Nós responderíamos em coro: bênção. É esse o caminho que nós queremos. Mas o que nós observamos é que, apesar de ser uma grande tolice o caminho dos ímpios, de ser completamente insensata a escolha pelo caminho dos ímpios, ele tem seduzido a muitos. O caminho do ímpio tem exercido uma sedução ainda muito grande sobre várias pessoas, que são seduzidas, prestem atenção nisso, pelo modo de pensar dos ímpios. Um modo de pensar que entra na nossa mente, muitas vezes sem que a gente perceba muito bem, como que talvez, por comparação, como se fosse um vírus de computador. Você sabe que um vírus de computador, ninguém, em sã consciência, fala assim: vou botar um vírus aqui no meu computador hoje porque eu quero que tudo pare de funcionar. Mas normalmente é o quê? Você clica num link que não deveria ter clicado. Acessa um site suspeito. E quando sem que você se dê conta, daqui a pouco o funcionamento da sua máquina já está todo bagunçado, porque sem que você percebesse aquilo se instalou. Lá no Salmo 1, quando o salmista diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho do ímpio. Ele está dizendo, é aquele que não se deixa seduzir por esse modo de pensar. Que não se deixa dominar, arrastar por esse modo de pensar. Nós estávamos conversando sobre algo na nossa escola bíblica agora à noite, e algo foi citado que eu achei muito interessante. O assunto aqui passava pela a maneira como nós lidamos com a nossa necessidade de recursos. Estávamos discutindo aqui que, de alguma maneira, nós costumamos pensar que uma pessoa
bem-sucedida é alguém que também financeiramente alcançou uma posição tal. Esses são os que a gente costuma aplaudir, não é fato? Não é exatamente uma situação errada isso, mas nós estávamos cogitando aqui a maneira como esse modo de pensar influencia as nossas atitudes. Você já reparou que muitas vezes nós acabamos vivendo vidas totalmente materialistas, secularizadas, pensando apenas no agora e no alcançar algum tipo de projeção patrimonial, financeira. E às vezes a gente se esquece do reino de Deus e sua justiça que foi nos recomendado pelo Senhor Jesus. Isso deve ser a primeira coisa para vocês. Mas esse pensamento do mundo que faz a gente considerar que sucesso é isso, às vezes nos leva a inverter a prioridade do reino. Nos leva a isso. E isso se instala na nossa cabeça de uma forma que a gente não percebe. O trabalho é bom, o trabalho é nobre, o Senhor se alegra do nosso trabalho. Mas o mesmo Senhor disse que a nossa prioridade não deverá ser essa. Mas isso entra na nossa mente. Uma outra coisa que faz com que o caminho dos ímpios exerça uma sedução muito grande é que nós somos seduzidos também pelo estilo de vida dos ímpios. Que quando nós olhamos para ele, muitas vezes ele parece tão legal, tão descolado, tão atualizado. Eu não sei você, mas algumas vezes a gente se sente até uma pessoa meio ultrapassada aos olhos de outros, porque a gente não abraça certas coisas. E aí vira o salmista e dizendo assim, não para no caminho deles mesmo não. Esse caminho não é o seu. Feliz é aquele que entende isso. E não entra nessa de querer caminhar por esses caminhos. Mas isso tem seduzido. São chamativos, parecem muito interessantes. E quando essa sedução ela atinge o seu potencial máximo, o que acaba acontecendo? A pessoa, então, une-se à roda dos zombadores. Agora ele torna-se um com eles. Torna-se parte do grupo. O salmista falou, não se junte a essa roda. Não se junte a isso. Mas, meus irmãos, temos esses dois caminhos diante de nós. Porém, se nós nos guiarmos apenas pela bússola do nosso próprio coração, há uma chance muito grande de que a gente escolha mal. Provérbios, capítulo 14, versículo de número 12, ele diz assim, há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O nosso próprio coração muitas vezes nos leva a olhar para determinados caminhos e dizer, ok, mas não é ok. Parecem bons, parecem apenas, mas não são de fato. Do que nós precisamos afinal? É isso que o salmista disse no versículo 2 do Salmo 1. Esse justo, ele é alguém que tem prazer na lei do Senhor. Ou seja, ele na verdade escolhe guiado por essa lei. Quem tem prazer na lei do Senhor, haverá de buscar direção nela, para tudo. E procurará falar, Senhor, o que é a tua vontade? O que é a tua instrução? E é na medida em que nós
nos tornamos conscientes, então, da vontade de Deus, da direção de Deus, é que nós vamos nos tornando capazes, então, de discernirmos o caminho que não é o do Senhor, o caminho que é o do perverso. Na verdade, esse conhecimento da lei do Senhor vai nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. E como o Salmo disse, não podemos perder isso de vista em momento algum. Dia ou noite, isso deve ocupar o nosso pensamento, a nossa reflexão. Então, a primeira lição que eu gostaria que você atentasse a respeito dela é: nós temos dois caminhos aí diante de nós, mas recorra à lei do Senhor para que você saiba se conduzir pelo caminho que leva à vida. Recorra à lei do Senhor para isso. Busque o Senhor para isso. Uma segunda coisa que eu gostaria que você levasse em seu coração é que estes dois caminhos, cada um deles, tem suas implicações, tanto práticas como também consequências espirituais. Quando eu penso em implicações práticas, passa por aquilo que nós vimos ali, esse justo, esse que escolhe o caminho do justo, sendo retratado como uma árvore que está ligado a uma fonte constante de água. O que acontece com ela? Ela prospera. E veja que eu não estou falando aqui de enriquecimento, vocês entendem, eu estou falando de uma vida que se desenvolve plenamente. A vida dessa árvore se desenvolve plenamente, saudável. Isso me faz lembrar daquela conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana à beira do poço. E lá em João capítulo 4, e eles estão numa discussão ali sobre água, se bebe a água do poço, se não. E no capítulo 4, versículos 13 e 14, Jesus fala sobre uma água que ele dá. E o texto diz assim: Jesus respondeu: quem bebe desta água, a água do poço, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Essa experiência do caminho do justo é essa experiência de dizer assim: essa vida do Senhor Jesus se manifestando em nós. O justo, ele é cheio de vitalidade. Ele é cheio dessa vida espiritual dentro dele. Ele é frutífero. Agora, o que acontece com quem trilha o caminho dos perversos? Eles são comparados aqui à palha seca. Totalmente oposto àquilo que uma vida como uma árvore plantada junto às águas é. Ele é exatamente o oposto. A diferença é muito grande. O caminho do ímpio, então, leva a essa aridez. Ele é árido. Não há vida nele realmente. Embora ele possa parecer interessante, mas quanto mais tempo você passa no caminho do ímpio, mais você experimentará aridez na sua vida como um todo. E algumas pessoas destroem-se nesse caminho. Destroem-se nesse caminho. Mas o mais grave ainda em relação às consequências que nós podemos experimentar nisso, é aquilo que nós já vimos aqui, desta separação final entre justos e ímpios. Esses dois caminhos não produzem o mesmo resultado. Não levam ao mesmo lugar. Não levam. São completamente separados. Os justos, então, são aqueles que, dando ouvidos ao Senhor, tiveram as suas vestes lavadas no sangue de Cristo. O justo é esse, que acaba ouvindo
o conselho do Senhor, tem sua vida purificada pelo Senhor, tem sua vida resgatada pelo Senhor, suas vestes foram lavadas no sangue de Cristo. E quando finalmente um dia estiver diante do Senhor, o justo poderá ouvir do Senhor: venham benditos de meu Pai. O caminho do justo levará a isso no final. Os ímpios, por sua vez, tendo zombado de Deus, desprezado a Deus ao longo da sua caminhada, eles serão condenados naquele dia. Sofrerão a decepção de ouvir do Senhor: afastem de mim, eu não conheço vocês. Esses dois caminhos têm implicações muito sérias para nós. Então a grande lição que nós tiramos disso também aqui é que nós não podemos de forma alguma agir de forma negligente em relação a isso. Esta é uma das questões mais sérias da nossa vida. Escolher bem é de uma seriedade tremenda, de uma importância tremenda para nós. Finalmente, a última coisa que eu gostaria que você guardasse em seu coração, como nós dissemos, qualquer pessoa, se você perguntar para ela assim: o que você almeja na vida? Ela será capaz de dizer algo parecido: eu gostaria sim de ter uma vida pacífica, boa, tranquila, feliz, desfrutando de um estado de bênção. Mas o caminho que leva a esta verdadeira vida é o caminho dos justos. O Senhor, Ele abençoa quem trilha esse caminho que foi traçado por Ele. O Senhor está presente nesse caminho, Ele faz parte desse caminho que foi traçado por Ele mesmo. A mim parece que o Senhor Jesus tinha isso em mente, por exemplo, quando Ele disse assim: eu vou estar com vocês todos os dias. Ele está com a gente no caminho. Parece-me também, a gente vai ver isso com detalhes em outro momento, mas parece que foi essa a experiência também de Davi, quando ele disse assim: o Senhor é o meu pastor. Está comigo. E se eu passo por situações duras, Ele está comigo. Se eu passo por situações alegres, Ele está comigo. O Senhor planejou esse caminho. E Ele abençoa quem trilha esse caminho. Ele faz com que os nossos esforços sejam bem-sucedidos, prosperem. Trilhando esse caminho, quando a gente pensa assim: eu quero ter uma família boa, olha, o Senhor abençoa para que você tenha. Eu quero ter condições de cuidar adequadamente do meu lar, olha, o Senhor te dá condições para isso, te abençoa a fim de que você possa fazer isso. De maneira que você olhará e perceberá o quanto você é cuidado por Deus nesse caminho. Você se sentirá como uma árvore plantada perto da água. Você diz assim: tudo aquilo de que eu preciso para ser feliz, para estar bem, me desenvolver plenamente, o Senhor está provendo para mim. Quando nós nos alinhamos a esse caminho, quando a gente consegue experimentar, estarmos alinhados a esse propósito de Deus, isso traz um senso maravilhoso de realização e de paz para o nosso coração. Porque a gente percebe que a gente está vivendo naquele caminho que o Senhor pretendeu que nós vivêssemos. Isso sim traz para nós um estado de paz na alma, um coração muito pacificado. Esse caminho, então,
é o caminho da verdadeira vida, porque o Senhor está conosco nele, nos guiando, nos protegendo. Como você pode perceber, há bênçãos em obedecer ao Senhor, em atentar para a lei do Senhor, como o salmista diz aqui, que são muito maiores do que qualquer vantagem temporária que o caminho dos ímpios possa oferecer. Há bênçãos muito superiores. Felizes, então, como o texto diz, é quem encontra esse caminho e quem segue por ele. Então, que Deus possa nos abençoar para que nós possamos, com muita sabedoria, com muito discernimento, olharmos para esse caminho que é o caminho dos justos, o caminho planejado pelo Senhor. E amando o Senhor, amando a sua lei, que a gente possa saber desprezar qualquer outro caminho e dizer: Senhor, eu sei o que o Senhor tem para nós então. E nesse caminho, Cristo Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Amém, queridos? Fechem seus olhos comigo, vamos orar.